Olá, irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar num texto que se encontra no livro de Juízes, capítulo 16. Eu vou ler o versículo 18 e o versículo 19 apenas, amém? Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Amém? Irmãos, eu li dois versículos da história de Sansão e Dalila, tá? Mas eu vou contar para você, de forma resumida, o que aconteceu mais ou menos. Sansão, quando ele nasce, ele era uma promessa de Deus na vida do pai e da mãe, porque o anjo apareceu para a mãe dele e falou para ela que ela teria um filho. E ela queria ter esse filho. E o anjo falou para ela: olha, esse menino vai ser nazireu, ou seja, ele vai ser consagrado a Deus. Vocês não podem cortar o cabelo dele, vocês não podem dar vinho a ele. Então havia uma série de prescrições dadas pelo anjo de Deus acerca da criação, do tratamento de Sansão. Coisas que ele não poderia fazer por ele ser consagrado a Deus. Assim como nós que estamos na presença do Senhor e nós somos consagrados a Deus, Sansão não poderia tocar em mortos. E claro, obviamente, ele não poderia se envolver com uma mulher estrangeira, né? Porque a gente sabe que Deus orientou os filhos de Israel que eles não se casassem com estrangeiros. Então, se o filho de Israel não pode se casar com estrangeiro, imagina Sansão, que era nazireu, ou seja, que foi consagrado a Deus. Então, Deus tinha um projeto específico na vida de Sansão. Ele nasceu com o propósito de servir a Deus, tá? E Deus levantou Sansão como um juiz de Israel. O que era um juiz? O juiz era uma autoridade que governava o povo de Israel. Ele estava ali governando, claro que sob a direção de Deus. Então, assim, Sansão ele nasce, ele vai crescendo e chega ao tempo da maturidade de Sansão. Assim como todos nós nascemos, às vezes nós somos, nem todos foram nascidos e criados na igreja, mas para quem algumas pessoas foram. Então você nasce, seu pai te leva na igreja, sua mãe, você vai aprendendo ali a palavra de Deus até que você cresce. No caso de Sansão, por ele ser nazireu, por ele ser consagrado a Deus, Deus concedeu a Sansão uma grande força, algo sobrenatural, tá? A palavra do Senhor fala que ele feriu 1000 homens apenas com uma queixada de jumento. Então, assim, ele era muito forte. Sansão era muito forte, tanto que no final da vida dele, ele derruba 2 colunas de um templo enorme. Então, assim, essa força de Sansão, ela vinha de uma consagração, tá? Porque o sucesso das pessoas, muitas das vezes, ela vem de algo espiritual. Nem sempre vai ser Deus que vai estar dando sucesso, porque o próprio diabo falou para Jesus assim no deserto: olha, toda essa riqueza eu te dou se você se curvar e me adorar. Então o diabo também tem poder para dar força em algumas áreas, como a área financeira. Algumas pessoas, quando estão manifestando demônios, elas se tornam muito mais fortes. Também, né? Às vezes derruba os bancos da igreja, às vezes nem o pastor consegue segurar. Então, assim, existem coisas fora da realidade cuja explicação é espiritual. No caso de Sansão não foi diferente. A força que ele tinha era sobrenatural. Mas dependia daquela consagração. Dependia dele se manter na presença do Senhor. Então Sansão nunca cortou o cabelo. Nunca. E o povo de Israel tinha inimigos ali próximos deles, que, dentre outros, né, nesse contexto aqui, a palavra do Senhor vai mencionar os filisteus. Os filisteus eram inimigos declarados do povo de Israel. E Sansão, na maioridade, ele se envolve com uma mulher, né, uma mulher do meio do povo filisteu, porque ele começa a frequentar ali aquela região. E ele foi enganado pelo pai dessa mulher, porque ele ia se casar com ela. Mas aí o pai entregou essa moça para outro homem se casar, enfim. Ele já teve uma experiência frustrante com uma mulher antes, mas não era uma mulher do povo de Israel, era uma mulher filisteia, né? Uma mulher pertencente ao povo filisteu. Só que o tempo foi se passando. Nesse tempo o pai dele falou com ele: Sansão, não existe mulher em Israel? E aí ele falou bem assim: olha, essa aqui que me agradou, porque aquela mulher agradou os olhos de Sansão. Ou seja, Sansão estava escolhendo uma mulher apenas pela aparência física. Enfim, eu vou continuar a história e você vai entender a situação.
O tempo se passou até que ele conheceu uma mulher chamada Dalila. E aqui no capítulo 16, no versículo 4, olha, depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. E então, assim, ele se afeiçoou, ou seja, ele se agradou dessa mulher, tá? O que eu quero que você entenda é que o sentimento de Sansão por essa mulher, ele vai crescendo. Não é uma coisa assim, imediata. Com certeza, ele olhou a beleza de Dalila, ela era muito bonita. Ele se agradou dela. Só que se você estudar um pouco mais a fundo, eu li essa história em outro livro também, eu li a História dos Hebreus, de Flávio Joséfo. Então, assim, você vai vendo que o sentimento de Sansão, ele vai sendo despertado cada vez mais por essa mulher. Porque essa mulher seduz Sansão, tá? Ela, além de ser muito bonita, além dele se agradar dela, ela começa a conversar com eles. Num relacionamento a dois, você vai conversando com a pessoa, você vai conhecendo. Em nenhum momento, se você estudar esse texto da história, você vai ver que Sansão, ele foi agredido por Dalila, ele foi humilhado, não. Dalila, os príncipes filisteus, eles convenceram Dalila a conseguir o segredo de Sansão. Porque os filisteus, eles queriam saber, olha, de onde que vem a força de Sansão? Por que ele é tão forte desse jeito? Não é possível que a gente nunca vai vencer Sansão. A gente tinha um ódio muito grande dele. Mas quem são os inimigos de Sansão? São os filisteus apenas? Olha, os filisteus são os inimigos. Quem são os seus inimigos? Os nossos inimigos são os demônios, ou seja, é o diabo. Os nossos adversários. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra potestades e principados. Então os inimigos de Sansão, observando que ele se afeiçoava, que ele se agradava de Dalila, eles combinam com ela um acordo. Dalila, se você conseguir descobrir a força da onde que sai a força de Sansão, a gente vai te dar, versículo 5, vou ler para vocês o versículo 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o, ou seja, convence-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Ou seja, a proposta dos filisteus era incrível, porque eles falaram para Dalila assim, Dalila, se você conseguir convencer Sansão a te dar o segredo, você nos contar esse segredo, da onde vem a força dele, a gente vai te dar cada filisteu, cada príncipe filisteu, não era só um, era mais de um, 1.100 ciclos de prata. Então você vê que esse relacionamento a dois de Sansão com Dalila, ele não começa pelo amor de fato, tá? Sansão, ele se afeiçoa da aparência de Dalila, ele começa a conversar com ela, os filisteus, observando aquilo. Quem são os filisteus? Os inimigos de Sansão. E os inimigos são quem? Os inimigos da sua alma, os demônios, o diabo. É o diabo te observando, você gostou daquele rapaz, você gostou daquela moça. Então, os filisteus, eles começam a persuadir Dalila, a falar com Dalila assim, olha, Dalila, vou te dar uma proposta. Cada um de nós aqui, olha só, são os príncipes dos filisteus, olha só a força espiritual que aquilo tinha, hein? A gente sabe que no meio dos demônios, existem demônios que são mais fortes do que outros. Então, essa mulher, ela não servia a Deus. Essa mulher era uma mulher pertencente ao povo filisteu. Então essa mulher, ela com certeza praticava outras religiões, né? Talvez eu não vou falar aqui da religião que ela praticava, mas os filisteus adoravam outros deuses, entre eles Dagon. E o convencimento, assim, a proposta era financeira. Se ela se envolvesse com Sansão e descobrisse o segredo dele, com certeza ela conseguiria aquele dinheiro. E ela aceita aquilo dali, porque muitas das vezes a pessoa se envolve com a outra interessada no que ela vai poder conquistar a partir daquele relacionamento, tá? Isso acontece muito nos relacionamentos de casal, quando a pessoa, por exemplo, o outro demonstra uma força. Sansão demonstrava uma força física. E descobrir o segredo dessa força daria para Dalila dinheiro, porque os filisteus dariam para ela dinheiro em troca do segredo. Ela nunca amou Sansão de verdade. Ela não queria casar, ter filhos. Ela poderia até casar e ter filhos com ele, mas assim, o amor dela era pelo dinheiro. E Dalila, ela aceita aquela proposta, como muitas das vezes algumas mulheres e homens aceitam esses pensamentos que o diabo, o inimigo das nossas almas, coloca. Olha, se você se envolve com aquele rapaz ou com aquela moça, você vai ter dinheiro, porque aquela pessoa é inteligente, passou naquela prova, ele vai crescer, ele vai ficar cada vez mais rico, ou ela tem dinheiro, ou ela é filha de alguém que tem dinheiro.
Então, o interesse material existia nessa relação por parte de Dalila. Interesse de Sansão, bom, ele se agradou da aparência de Dalila. E nesse relacionamento ali, conversa vai, conversa vem, ela começa a questionar Sansão. Sansão, em que consiste a sua grande força? E Sansão, obviamente, não conta para ela, na primeira, o segredo da força dele. Ele não vai entregar tudo para ela assim de graça. Então foi necessário, se você estudar a história, porque você vai ver aqui, no versículo 19, que foi um dos primeiros versículos que eu li, olha, então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Então como que uma mulher faz um homem dormir nos seus joelhos? Bom, essa mulher está sendo carinhosa com esse homem. Ela está sendo agradável. Então você vai falar assim, olha, como que Sansão não percebeu os interesses de Dalila? Simplesmente não tinha como perceber. Porque Dalila era falsa. Dalila era uma mulher extremamente carinhosa. Um dos significados, se você pesquisar na internet, você vai ver que um dos significados da palavra Dalila significa doçura. Um outro significado que eu achei também na internet é aquela que retira a força. Aquela que enfraquece. Então, se você estudar a palavra do Senhor, fizer algumas pesquisas, você vai ver assim que Dalila era uma mulher agradável. Ela, além de bonita, ela não era uma mulher rixosa, ou seja, uma mulher de rixa, ignorante, respondona. Não, ela não demonstra autoritarismo aqui, não. Ela demonstra uma mulher que faz chantagens. Porque ela pergunta para Sansão, de onde que vem a força dele? Quando Sansão não responde, ou simplesmente mente para ela fala bem assim, então é porque você não me ama. Chega uma hora que ela fala, se você me amasse, você me contaria o segredo da sua força. Então esse relacionamento ele vai crescendo entre Sansão e Dalila. Para você ver que eu cheguei no versículo 19, ou seja, mais no final da história, ela vai fazer ele dormir no colo dela. Ou seja, esse casal é um casal que tinha intimidade, já tinha toque, já tinha carícias ali, mais carícias. Ou seja, ela deveria beijar Sansão, ela deveria acariciar as tranças dele. Ela sempre se amou uma mulher amante, uma mulher que realmente tinha amor. Ele não conseguia perceber que os filisteus ali conversaram com ela, ele nem sabia das ideias que estavam na cabeça dela. Olha só, às vezes a pessoa que está amando o outro não sabe o que está passando na cabeça do outro. A pessoa está vendo ali o amor. Eu te amo, tô com saudade. No WhatsApp ali, eu te amo. Você é lindo. Aí quando chega a mulher trata muito bem, tem uma pizza, beijinhos, massagem. Sabe, esse relacionamento entre Sansão e Dalila, com certeza ele foi crescendo para chegar naquela fase dele deitar e dormir no colo dela, ele tinha as carícias dela. Então a gente tem que ter paciência, porque a palavra do Senhor, ela menciona assim que enganoso é o coração sobre todas as coisas. Ou seja, da onde que vem o amor das pessoas? É justamente daí, olha, ele se afeiçoa da beleza, vai conversando com ela carinhosa, agradável aos olhos e agradável também no tratamento. Ela não era uma mulher estúpida, ela não demonstrou violência nas palavras nem nas ações. Então, assim, o sentimento de Sansão, ele foi crescendo por essa mulher. Assim como muitas pessoas que estão na igreja, vai crescendo, aquela relação ali vai se intensificando. Mas a Bíblia fala claramente, menciona, que o nosso coração ele é muito enganoso. Ou seja, o coração, olha a palavra do Senhor falando assim, olha, enganoso é o coração sobre todas as coisas. Ou seja, o mais enganoso é o coração. Não tem nada mais enganoso do que o coração. Por quê? E o diabo, conhecendo isso, ele vai tentar enganar o seu coração, o meu coração, com as Dalilas desse mundo, com pessoas falsas que estão mal intencionadas. Porque muitas das vezes a gente está recebendo palavras doces, de afeto, elogios, né? Muitos elogios de que você é inteligente, de que você é isso, aquilo. Mas o que está por trás dessas palavras doces, desse tratamento? O que está por trás dessas demonstrações de afeto, como beijos, abraços? O que está por trás disso tudo? Tá? A gente não sabe. Então o nosso coração, ele vai sendo enganado por aquilo. Tá? E o sentimento, ele vai crescendo. Se você ler a história, por exemplo, de Jacó, Raquel e Lia, você vai ver que Jacó se agrada muito de Raquel. A palavra Raquel significa ovelha. É um pouco parecido, mas em contexto diferente, porque nem Raquel nem Lia eram moças filisteias. As duas eram filhas de Labão, ou seja, as duas, ele poderia se casar com qualquer uma das duas. As duas foram criadas conforme os preceitos de Israel, os princípios de Deus.
Só que ele se afeiçoou de Raquel, não só pela beleza, mas se você pesquisar o significado do nome Raquel, você vai ver que era ovelha. E ovelha é um animal extremamente obediente. E você lendo a história, você vai ver que Lia, se você pesquisar também, você vai ver que no hebraico significa gazela. Então, assim, Jacó, ele se apaixona por uma mulher que tem um bom... além de bonita, ela era uma mulher dócil, era uma ovelha. Só que no dia do casamento dele, ele casa embriagado, ele tava cheio, ele bebeu muito vinho, então ele entra num quarto escuro, ele não enxerga, ele ama Lia naquele dia, naquela noite. Ele ama aquela mulher porque ele tá achando que tá se casando com Raquel. Ele tá cego. Ele se entrega. No outro dia, quando o efeito do vinho passa e quando a luz se acende, ele enxerga que não é Lia, que é Raquel. Então eu tô falando aqui do amor às cegas. As pessoas amando sem perceber quem é o outro, tá? É uma cegueira muito grande, porque ele realmente acredita que é Raquel que tá ali dentro. Assim como Sansão, que é o texto que nós lemos, ele acredita que Dalila o amava. Em nenhum momento ele pensa... Imagina se Sansão soubesse. Se Dalila falasse assim, olha, eu sou linda, maravilhosa, falo que te amo, mas você sabe por que eu quero o seu segredo? Porque eu quero contar para os filisteus. Imagina se ela falasse isso, você acha que ele teria se envolvido com ela? Os filisteus me prometeram dinheiro se eu descobrir o seu segredo. Os filisteus me prometeram dinheiro. Eu sei que se eu casar com você, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou viajar, eu vou ter empregada doméstica, eu sei que você vai ficar rico porque você faz medicina, porque você passou no concurso público, porque você vai crescer, porque você é estudioso, porque você passou nessa prova, naquele vestibular. Eu estou interessada no que você vai ter, ou no que você vai poder, no que eu vou conquistar no futuro, porque daí ela só ia conseguir aquele dinheiro se ela descobrisse o segredo de Sansão. Então a pessoa já se envolve interessada na relação. Então assim, quem estava amando, Sansão, que estava amando Dalila, o coração dele foi enganado por um tratamento extremamente dócil. Ela era um doce com Sansão. Ele não queria imaginar que aquela mulher tão doce, tão meiga, a ponto de ele deitar nos joelhos dela e ela acariciar o cabelo dele. E ele até dormia, ou seja, ele dormiu no colo de uma mulher. Ele confiou nela. A gente vê casos aí de mulheres que envenenam o próprio marido para ficar com herança, né? Matam às vezes, né? Mas homens que matam as mulheres também, mas nesse caso aqui, olha o risco que ele estava correndo de vida. Já pensou se ela mesma matasse ele? Se ela fizesse alguma... Ela não ia conseguir, ele era muito forte, mas para ele dormir no colo dela, com certeza ele confiou muito nela. Sansão confiou muito em Dalila. E por quê? Porque a relação lá vai crescendo. O contato, as conversas, as risadas e o amor, a demonstração de amor. Mensagens, presentes. Vou dar mais um exemplo aqui. O Jacó teve vários filhos, né? Dentre os filhos de Jacó, ele teve uma moça chamada Diná. Diná foi abusada sexualmente por um homem, príncipe dos heveus, chamado Siquém. E a Bíblia fala que Siquém amou Diná. E ele queria se casar com ela. E a Bíblia mostra também, fala também que ele falou palavras amáveis para Diná. Tá? Eu queria achar esse texto aqui agora para mencionar para vocês. Só para poder achar um versículo bem... É um versículo bem pequenininho. Tá? Que ele fala claramente assim que... achei. Gênesis capítulo 34, versículo 13. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Ou seja, o que Siquém não falou para o coração da filha de Jacó, Diná? Palavras amáveis, tentando conquistar tal jovem. E o pai de Siquém ofereceram para Jacó, sabe o que? Terrenos, ouro, prata, para Jacó autorizar o casamento. Até porque naquele tempo se pagava um dote para casar com a moça, né? Então o diabo, ele prepara assim relacionamentos. Por quê? Ele sabe que lá na frente a pessoa vai acabar se corrompendo. Tanto que Deus falou para Salomão, você não se casa com mulheres estrangeiras. Não se case porque elas vão perverter o seu coração. Sansão nunca poderia ter tido contato com Dalila, porque ele era nazireu. E não só isso, ele pertencia ao povo de Israel, ou seja, Deus não queria que os homens de Israel se envolvessem com mulheres estrangeiras. Mulheres que não serviam a Deus. Né? E dentro da casa do Senhor, há muitas mulheres estrangeiras. Apóstolo Paulo menciona que há vasos que são para honra e outros que são para desonra.
Não é porque a pessoa é um vaso na igreja que é usado por Deus que aquela pessoa é um vaso de honra. O segundo ponto que o apóstolo Paulo menciona é: nem todo aquele que está em Israel é israelita, ou seja, nem todo mundo que frequenta a igreja é um israelita, está com o nome no livro da vida. É bom para você se relacionar, para você se casar. Mas voltando ao fato, a história de Sansão se apega àquela mulher, ele ama aquela mulher, tá? E o tempo vai passando e aquela mulher começa a fazer questionamento, volta a perguntar da onde que vem as forças. E Sansão vai enganando ela. Ele fala primeiro, por exemplo, a primeira vez que ela pergunta, ele responde no versículo 7. Respondendo Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou, ou seja, a própria mulher estava tentando amarrar um homem ali. Eu não sei se ele chegou a se casar com ela, ou se ele era noivo ou namorado apenas, mas quanto tempo que ela ficou ali insistindo naquele relacionamento, né? Quanto tempo que ela ficou demonstrando afeto por ele a fim de conseguir o que ela queria. E o que Dalila queria? Ela queria o dinheiro, tá? Os filisteus prometeram para ela dinheiro, enquanto ela não conseguiu o que ela queria, ela não desistiu. Assim, muitos relacionamentos, né? Era um relacionamento muito de interesse, porque ela conseguiu, tá? Amarrar Sansão com os tendões frescos, só que ele quebra os tendões, tá? Ele quebra. Então, assim, cada vez que ela pergunta para ele, se eu não me engano foram 4 vezes, perdão, as 3 primeiras vezes ele mentiu para ela. E aí ela ficou muito aborrecida. E aí no versículo 15 ela fala bem assim, olha, então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Ou seja, se você me ama, você tem que me dar uma prova de amor. Se você me ama, então faz isso. Se você me ama, então assim, como é que você zomba de mim assim? Como é que você pensa isso de mim? Como é que você acha que eu tô com mau interesse? Por que você não tá mentindo pra mim? Se você me ama, por que o seu coração não tá comigo? Não, você não concorda comigo. Porque se você concordasse, não, você não concorda. Você, sabe, Dalila fazendo aquela chantagem emocional para conseguir, às vezes, uma viagem, um carro, para convencer o homem a trocar o apartamento, para convencer ela de fazer aquilo que ele quer. Só aquelas discussões, aquelas crises no relacionamento, então você não me ama, aí muda, aí fica emborradinha. Dalila era assim. Em nenhum momento ela ofende Sansão, ela trata ele mal, não, mas ela pressiona, ela insiste, ela fica emburradinha, ela é super carinhosa, super melosa com Sansão. Era um doce. E aí pela insistência, né? Versículo 16, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar, ou seja, ele começou a ficar impaciente. Pela importunação, pela insistência, ele acabou fazendo o que ela queria, que era contando um segredo para ele. Ele abriu o coração para essa mulher. Por quê? Porque às vezes a pessoa quer agradar a outra. E para agradar, às vezes você acaba cedendo, acaba perdendo o principal, né? Que era a consagração dele, a vida espiritual que ele tinha. O compromisso, porque ele já estava errado já. A queda dele já foi se envolver com essa mulher, não podia. Ele não podia se envolver com ela. Mas a princípio, no relacionamento, nada parecia ser perigoso, porque a mulher era tão agradável. Como que uma pessoa tão agradável vai fazer mal para mim? Só porque ela é filisteia? Só porque Deus falou? Só porque Deus mostrou para mim num sonho, na visão? Não é possível que esse sonho, essa visão esteja correta. Não é possível que essa orientação do Senhor seja realmente de Deus. Será que isso não é da minha cabeça? Será que Deus ele não se equivocou? Mas não. Essa pessoa bonita, essa pessoa agradável, que te trata tão bem assim, por trás existem interesses. E Sansão realmente, ele amou essa mulher e ele não consegue descobrir, ele não consegue perceber. Tá? Ele não percebe, ele não podia se envolver com ela, mas se envolve e ele não percebe o que está no coração. Mas a palavra do Senhor, ela fala que Deus ele é aquele que revela o oculto e o escondido. Conhece o que está em trevas e como ele mora a luz. Então Deus é aquele que tem poder para revelar o que está oculto no coração de alguém. Porque Deus é a luz, ele pode abrir os olhos de alguém. Lembra que Jesus, ele pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? E o cego fala: que eu volte a ver.
Só que muita gente, antes de iniciar um relacionamento, não fala: Jesus, abre os meus olhos para eu ver o que está no coração dessa pessoa. Poucas pessoas falam: Jesus, eu quero ver. As pessoas falam: Jesus, eu quero casar. Jesus, eu quero namorar aquela moça, aquele rapaz. É assim que as pessoas oram. Elas não falam assim, às vezes nem oram ao Senhor, já chega, já começa ficando, beijando, saindo, rindo. E o coração só vai se apaixonando. O coração só vai amando, só vai, sabe? No outro relacionamento que Sansão teve, o pai perguntou pra ele: não tinha mulher em Israel, Sansão? Você vai casar justamente com uma filisteia? A questão é que ele não deu importância ao conselho. E às vezes Deus, ele quer nos orientar. Ele fala assim: olha, existem mulheres em Israel, existem homens em Israel. Ah, mas nem todo aquele que está em Israel é israelita. Sim, mas existem israelitas ali, existem pessoas boas ali. Não precisa se precipitar agora, não precisa se envolver com essa, com ele agora. Ah, mas eu sou tão feliz, me trata tão bem, ela é tão agradável, é agradável aos olhos, é carinhosa, é um doce. Mas o tempo foi passando. O tempo vai passando e essa mulher vai usando a beleza, o carinho dela e a atenção que ela tinha de Sansão para chantagear: poxa, Sansão, então você não me ama, porque se você me amasse, você pagava aquela viagem. Se você me amasse, se você amasse a sua família, você faria isso. Sabe, eu queria que meu filho tivesse um curso melhor, uma escola melhor, um apartamento, uma casa melhor pra gente morar. Ela vai incentivando aquele homem. Mas veja bem, o interesse do coração de Dalila era o financeiro. Assim como muitas pessoas hoje, elas incentivam por interesse ao dinheiro. Pra poder ficar com a metade dos bens, porque se o outro morrer vai me deixar a herança. Ou porque aquilo dali, sabe, existe um interesse. Ou porque aquela pessoa vai crescer e vai prosperar muito, porque é muito estudioso numa área que dá dinheiro. Você tá vendo que aquela pessoa, a empresa tá crescendo. Então, tinha muito interesse financeiro por parte de Dalila. E só que Sansão se apaixonou, ele amou aquela mulher. E às vezes a gente olha assim, às vezes você tá orando por alguém, não sei, você olha assim e fala: nossa, como é que essa mulher não vê o pecado desse homem, os interesses do coração dele? Como é que esse homem não vê os interesses no coração dessa mulher? Como é que pode amar esse homem, essa mulher? Será que não percebe os interesses? Só que você tem que entender que quando a pessoa tá ali naquela relação, às vezes ela realmente não vê. Porque como eu falei aqui, a própria Bíblia ensina que enganou-se o coração sobre todas as coisas. Ou seja, se sobre todas as coisas o coração é enganoso, não existe mais nada mais fácil de enganar do que o coração. E o diabo, ele vai vir com aquilo que você gosta: uma mulher bonita, um homem bonito. Eu não estou dizendo que você tem que casar com uma mulher feia. Eu não estou dizendo isso, mas ele vai enganar o seu coração. Eu vou dar um exemplo. Aí você fala assim: mas aquela pessoa não percebe o interesse do outro, o interesse daquela mulher, daquele homem. Como é que pode amar tanto alguém assim? Porque o que aquela pessoa está amando, as aparências. É um amor às cegas. É a aparência de uma mulher, além de linda, carinhosa, doce. Então como que ele vai rejeitar uma mulher dessa? Como que Jacó, ele vai enxergar, no caso de Jacó, né? Ele entrou numa cama, primeiro, ele estava embriagado de vinho. Segundo, ele estava pelo vinho. E segundo, ele não enxergou porque o quarto estava escuro. Então ele ama aquela mulher achando que fosse Raquel. É um caso muito parecido com Sansão. As pessoas, elas estão amando o que elas veem com os olhos carnais. E a nossa visão carnal é extremamente limitada. Você tem que entender que Jacó não casou enxergando ali. Ele não sabia. Ele amou aquela noite demais aquela mulher, porque era aquilo que ele queria. Ele ficou 7 anos trabalhando. Mas ele pensou que fosse Raquel, ele pensou que fosse uma coisa, ele viu que era outra. Ele pensou que a mulher fosse uma ovelha, porque Raquel significa ovelha, e descobriu que a mulher era Lia. Lia significa gazela. São comportamentos distintos. Não são iguais. Sansão, ele se apaixona por uma mulher que demonstra para ele muito amor. Nossa, era uma mulher extremamente dócil, elogios, que você é forte, eu queria saber todo o segredo da sua força, eu admiro tanto você, o que você faz. Nossa, eu me incentivava, eu elogiava. É uma mulher que em nenhum momento ela foi ríspida com Sansão. Diferente de Lia, né? Porque eu falei no outro texto, no outro vídeo, que Lia significa gazela. Eu fiz uma associação dela com a mulher rixosa. Ou seja, uma mulher de rixa, que arruma confusão com qualquer coisa. Não, no caso de Dalila, ela tinha sabedoria. Ela era um doce. Tá? A própria palavra em si, Dalila, se você pesquisar na internet, você vai ver que um dos significados é doçura. Então, assim, essa mulher, ela consegue convencer Sansão. E lendo, quando chega no final, versículo 18, que foi o versículo que eu li, né? No início desse vídeo, olha: vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Ou seja, ela insistiu, até que ela conseguiu convencê-lo a falar o segredo.
Ele confiou nela algo assim, da vida dele. O segredo da força dele. Olha como que Sansão confiava em Dalila. Às vezes você fala assim, mas como que pode essa mulher confiar tanto nesse homem? Esse homem confiar tanto nessa mulher? Como pode, não é possível que ele não perceba os interesses. Não é possível, não, a pessoa não percebe. A pessoa ama, a pessoa confia, a pessoa assina o documento de compra, casa, compra carro, apartamento, viagem, mas a pessoa não percebe. Às vezes abre uma empresa no nome do outro, acredita, confia, mas confia porque ele tá amando, ele tá apaixonado. É muito tempo de relacionamento, é muito carinho, é muito, sabe, a mulher ou o homem que tá com essa intenção má no coração, não vai demonstrar. Porque é assim que ela atrai Sansão. Através desse relacionamento, ela atrai a princípio pela beleza, depois com o tempo é pelo tratamento doce. É meu amor, eu te amo, tô com saudade, quando é que você vem aqui? Entendeu? Aí eu fui comprar um negócio pra você. Ao contrário também, as mulheres são atraídas também por um homem, né, dócil. Você vê que eu li aqui o texto da filha de Jacó, Diná, que Siquém falou-lhe o coração. Ou seja, esse rapaz Siquém, ele se apaixona por Diná e ele fala no coração dela. Imagina o que ele falou no coração dela. Eu te amo, você é linda, quero casar com você, olha, eu tô oferecendo ouro e prata pra casar com você, a gente vai viajar, vai fazer aquela festa. Às vezes a pessoa até casa, às vezes a mulher começa a amar aquele homem e ela até se casa com ele e vai vivendo, mas ela não percebe. Você fala assim, nossa, a pessoa já tem 15 anos, 20 anos de relacionamento e nunca percebeu, porque ela ama, ele ama aquela outra pessoa. Mas como pode amar tanto alguém aqui? Gente, a pessoa tá cega. É amor às cegas, sabe? O diabo, ele cega uma pessoa. A ficha de Jacó só cai quando a luz se acende. No outro dia de manhã, quando ele acorda e o sol ilumina. Imagina que iluminou a tenda toda, que era o quarto onde ele estava. E quando o efeito do vinho passa, que é o efeito da paixão, tá? E dos beijos, do abraço. E aí ele percebe, olha, eu não casei com Raquel, que era uma ovelha, eu casei com Lia, que era uma gazela. Gente, por que aconteceu? Como é que eu casei com você? Como é que é? Como assim? Eu tô pensando que eu tô dormindo com Raquel, eu amei essa mulher essa noite toda, eu beijei, eu fiz tudo que... Não é possível, eu trabalhei 7 anos pra estar com você, eu lutei pra estar com você, não é possível que você é isso que eu tô vendo. É assim, ele amou, tava cego. Só que depois que ele descobre que não era Raquel, ele passa a desprezar a Lia. Infelizmente, ele continua casado, mas é uma situação difícil ali porque ele despreza. A mesma coisa Sansão. Ele ama Dalila e o tempo vai passando e essa mulher super dócil, carinhosa, e ele confia tanto nela que ele deita no colo dela, nos joelhos. Olha só, ele conta o segredo pra ela, ele confiou nela um segredo que não tinha que ter contado. Tá? Olha o nível de confiança, porque o amor ele vai crescendo por esse tratamento, e aí as pessoas passam a confiar umas nas outras, aí elas se casam, têm filhos, compra carro, apartamento, abre uma empresa. Epa, tá crescendo, olha só como o vínculo tá ficando mais forte. O vínculo de confiança e até mesmo o afeto pelo tratamento que o outro dá, pode ser um homem ou uma mulher. Tá? Às vezes você sabe que a pessoa tá traindo, mas você não pode falar nada, porque a mulher tá amando aquele homem. Ela não enxerga, nossa, mas ela ama ele demais. Ou às vezes Deus mostra pra você que aquela mulher ama muito aquele homem, mas ele nem gosta dela mais. Só tá casado porque ele não quer dar metade dos bens pra ela. Só tá casado porque ele tá, às vezes tá até com uma amante na rua, mas ele trata a mulher bem em casa pra manter o casamento por conta dos bens materiais, dos filhos, não quer ficar dando dinheiro, pensão pra mulher. Ou não quer, às vezes, acabar com o casamento por conta dos filhos. Mas o amor verdadeiro não existe. Dalila não tinha um amor verdadeiro por Sansão. Mas ela fez ele amá-la muito, porque primeiro foi a beleza que atraiu, depois o tratamento. O tratamento, a doçura, o beijo, o abraço, aí vai passear junto, aí mais um pouquinho, aí vai comer fora e tal. Entende? E nisso ela foi ganhando a confiança dele, no relacionamento, até que uma hora ele conta um segredo pra ela, que ele jamais poderia ter contado. Na verdade, não era nem pra ele ter se relacionado com ela, né? Só que ele não enxerga. Assim como muitas pessoas hoje em dia, elas não enxergam quem é o outro. Às vezes a pessoa tá 20 anos, 30 anos ou mais e até hoje não percebeu que aquela mulher, aquele homem, tá no relacionamento só interessado. Ou no dinheiro, ou
possibilidade, né, de crescimento da outra, porque passou numa prova, ou porque demonstra ser inteligente, ou por causa da empresa que está crescendo. No caso aqui foi bem material o interesse, tá? Mas às vezes também é relacionado à beleza. A beleza, mas a beleza não dura a vida inteira. A beleza uma hora pode acabar. Mas a beleza segura durante um tempo, tá? Durante um tempo segura sim. Então assim, dali ela conseguiu convencer-o de contar o segredo. Só para você ver aqui, eu vou ler de novo o versículo 18. Ó, vendo, pois, Dalila que já lhe era, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Olha só. Então ela descobre o segredo, ela chama os príncipes filisteus e fala: ó, agora ele me contou o segredo dele de verdade. Aí eles vão lá e sabe o que vai para ela? O dinheiro. Ela conseguiu o que ela queria. Ela conseguiu, porque muitas das vezes a pessoa já tá tão envolvida ali na relação, você vai ver as pessoas assim, nossa, mas a pessoa consegue. Infelizmente consegue o que quer. Pelo convencimento, pela capacidade de persuasão. Eu queria uma prova de amor. Se você me amasse, você me contaria o seu segredo. Se você me ama, então você vai pagar aquela viagem. Eu queria trocar de carro, eu queria um outro celular, eu queria essa bolsa. Então, por aqui, ele está envolvido com aquele sentimento, ele acredita nela. Ele ama porque ele acredita que ela também o ama. Ele ama, ele começa atraído pela beleza, mas depois ele percebe que a mulher é um doce. Tá, sabe? Então, assim, ela não era amarga, ela não era rixosa, não. Ela conquistou pelo tratamento, assim como você vê nos dias de hoje, casais aí, que estão há muitos anos em relacionamento, o homem às vezes trai a mulher na rua, mas em casa ele é super preocupado com a família, ele é sério. Entendeu? A gente tem 2 filhos. E a mulher confia naquele homem, ela acredita que aquele homem é tudo aquilo. Ele manda mensagens: eu te amo, tô com saudade. Olha, semana que vem eu chego aí. Tá tudo bem? Tá, você tá precisando de alguma coisa? Tá, se você quiser fazer a compra, você pode pegar o cartão, tá? Tá bom, então. Tá, eu vou levar um presente pra você. E a mulher acredita que ele tá viajando a trabalho, que ele também, ela ama ele. Mas ela o ama, perdão. Mas por que ela ama tanto? Porque ela não tá vendo. Ela vê o que ele fala em casa. Que ela é linda, que você tem um jeito assim inteligente. Ele vai fazendo elogios dentro de casa. Ele não vai falar na cara dela o que ele pensa. Eu tô casado com você pelo seu dinheiro, ou porque eu não quero te dar metade dos bens. Ele não vai falar. Tá? E não vai. Então o homem vai fazendo aquele teatro. Porque quem é o pai da mentira? O diabo. Então o diabo ele dá pra pessoa essa capacidade de mentir, mesmo que se diga evangélico, mesmo que seja dentro da igreja. Porque às vezes a pessoa tá na igreja, mas ela não tá bem com Deus. E aí, como eu já falei aqui, nem todo aquele que sai de Israel é israelita, né? Então assim, a pessoa que tá amando muito o outro, você vai falar: mas de onde que vem esse amor? A princípio, às vezes é a beleza, mas e depois do tratamento? Você concorda que se Dalila agredisse Sansão, xingasse, fosse tratasse mal, o que você quer? Aí você é enjoado, hein, Sansão? Aí você é um cara chato, vai trabalhar, vai. Se ela tratasse Sansão assim, não, eu não ia conseguir. Ela é muito carinhosa com ele, muito. E ela vai insistindo, e ele vai sempre tentando agradar Dalila. E pra agradar, e pra ter o que ele quer, que é o beijinho, o carinho, vai agradar, nessa busca de agradar, e pela insistência dela ele acaba contando o segredo. E assim, você pode observar que quando ela consegue tudo que ela quer, ela não se importa mais com ele. O carinho acaba. Quando acabam os interesses, acaba a relação. Então o amor de Sansão, agora ele vai ser surpreendido pelas garras de Dalila. Porque ela consegue o que ela quer, né? Ela descobre o segredo e aí ela fala para os filisteus, e os filisteus trazem para ela o dinheiro. Tá? O diabo, muitas vezes, a pessoa que é usada pelo diabo nesse relacionamento, segura o outro durante muitos anos, com esse falso sentimento, consegue sim o que quer. Muitas vezes consegue metade da casa, do apartamento, da cobertura, tá? Às vezes você acaba tendo que desmembrar, não sei se desmembra a empresa, se a empresa estiver no nome dos dois ali, se a pessoa ao longo dos anos conseguiu convencer o outro a colocar a empresa no mesmo nome, perdão, no nome dela ou no nome dele. Infelizmente, assim, quando as pessoas abrem uma empresa junto e depois acaba o casamento, a empresa acaba tendo que ser desmembrada. Nem sempre é assim, mas na maioria das vezes, porque é difícil do casal conseguir os dois depois do divórcio sentarem juntos para entrar em acordo acerca dos assuntos dessa empresa.
Então, assim, muitas vezes, às vezes a pessoa fica ali na relação ali só por conta daquilo, só por causa da empresa. Então, assim, esse homem amou muito Dalila, mas ela, infelizmente, ele não percebeu. Assim como homens e mulheres não percebem. E aí ela pega o dinheiro. Vamos pro versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Olha só, ela faz ele dormir. Olha a confiança que ele tinha nela. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Olha só, ela entregou o segredo dele pros outros, tá? Ela entregou. O diabo, às vezes, a pessoa tá dentro de casa e a pessoa não percebe. Tá dentro de casa. Ó, passou ela a subjugar. Você sabe o que é subjugar? É dominar muitas das vezes o outro, é sujeitar o outro. Às vezes domina pelos sentimentos. Essa mulher passou a usar de autoridade com Sansão. Depois que ela consegue o que ela quer, ela passa a usar de autoridade, ela muda o tratamento. E retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre si, Sansão, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda do que já o Senhor se tinha se retirado dele. Então, através desse relacionamento, o Senhor se retirou da vida de Sansão, porque ele perdeu as 7 tranças, que eram a consagração dele e a origem da força dele. Tá? O diabo conseguiu tudo que ele queria na vida de Sansão. Né? Ele conseguiu tirar a força dele, os filisteus passaram a humilhar Sansão. E no final da vida dele, ele faz uma oração pedindo a Deus força para derrubar 2 colunas e matar os filisteus e as mulheres que estavam ali, se não me engano, mais de 3.000 pessoas. E Deus concede a ele essa força. Ele acaba morrendo junto também, porque o teto cai, né? Ele estava, se não me engano, dentro de um templo aqui. E tudo cai, e a construção desmorona em cima deles. Então tudo isso poderia ter sido evitado se lá atrás ele tivesse questionado ao Senhor. Senhor, eu posso me envolver com Dalila? Senhor, essa mulher realmente me ama? Esse homem realmente me ama? É da vontade do Senhor que eu me case com essa mulher ou com esse homem? Porque, infelizmente, não era da vontade de Deus, não. Tá? Não era da vontade de Deus, mas ele vai amando aquela mulher, ele vai, sabe? E muitas das vezes, a gente sabe do relacionamento de alguém que a pessoa ama e você não pode falar. Porque a pessoa que tá amando, ela tá acreditando naquilo que ela tá vendo. Então, se você falar bem assim, olha, essa Dalila só quer seu dinheiro. Perdão, ela só quer o dinheiro que os filisteus prometeram pra ela. A intenção dela é só ganhar dinheiro através desse relacionamento, ela não te ama de verdade. Poxa, mas Sansão ama tanto ela, ele não percebe. Porque ela, além de linda, ela era muito carinhosa. Então, ele não tinha como saber. Mesmo que alguém falasse, como é que ele vai perceber aquilo? Sabe? Então, assim, às vezes é melhor não falar. Porque Deus, ele quer que a gente ore por essas pessoas, porque são pessoas que estão cegas. Como eu falei, enganou-se o coração sobre todas as coisas. O nosso coração também pode se enganar. E o diabo quer isso, ele quer enganar o seu coração, o meu coração, pra gente se envolver com esse tipo de gente. E lá na frente, ele cortar as nossas tranças, que é a nossa consagração. Tá? Quais são as tranças? Olha, a trança da sua oração, do seu jejum, da sua busca pelo Senhor na madrugada. O diabo, ele quer colocar no teu caminho pessoas que vão te convencer de fazer outras coisas, de se dedicar mais às coisas do mundo, viagens, compra de bens materiais, carro, casa. Por quê? Porque o diabo, ele quer tirar a sua força que está na área espiritual. Né? A nossa força, a gente se mantém em pé na presença do Senhor por conta da nossa busca por Ele. E esses relacionamentos, eles afastam a gente de Deus. Só que, como eu falei, o diabo, para te enganar, ele vai tentar enganar o seu coração, trazendo o que te agrada. A outra pessoa nunca vai falar na sua cara o que está no coração dela. Ela vai falar o que ela vai mostrar, Dalila mostrava carinho o tempo inteiro. Só que quando ela consegue o que ela quer, ela muda o tratamento. Foi o que eu li aqui no versículo 18. No 19. Mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Ou seja, ela te mandou tirar dele as tranças dele para ele perder a força. Passou ela a subjugá-lo, ou seja, agora ela passa de usar de autoridade com ele. Porque concorda comigo que depois que a pessoa perde a comunhão com Deus, ela passa a se sujeitar mais ao outro? Essa mulher passou a usar de autoridade com ele, porque existem espíritos malignos que fazem a pessoa ser autoritária, se tornar arrogante, rude, autoritária, e a outra pessoa passa a ser dominada por aquilo dali. Então, assim, em algum momento da vida, pode ser que a situação mude, o tratamento mude.
Porque agora ela não tinha mais interesse em estar com Sansão, ela já conseguiu o que ela queria, que era o dinheiro. Tá? Enquanto a pessoa estiver no relacionamento conseguindo o que ela quer, ela vai ser carinhosa, vai ser um doce. Quando as coisas mudam, o tratamento também muda. Tá? A partir do momento que ela já conseguiu o que ela queria, que era o dinheiro, corta as tranças dele, ela manda alguém cortar e passa a subjugá-lo. Então, assim, passa de usar de autoridade, trata de forma ríspida. Então, assim, o tratamento só vai mudar quando os interesses acabarem. Mas quanto tempo que vai demorar para esse tratamento mudar? 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos? Isso se os dois não morrerem, enganando o outro, né? Porque no caso de Sansão, ele amava muito Dalila. Mas Dalila não o amava, mas ela convencia ele do que ela queria. E nesse convencimento ela consegue descobrir o segredo e mandar cortar as tranças, ou seja, ele perde a consagração. Ou seja, se a pessoa morre assim nesse engano, é arriscado ir para o inferno, né? Porque concorda que se a pessoa estiver realmente servindo a Deus, ela vai enxergar? Ah, mas a pessoa está na igreja, a pessoa é um pastor, um diácono, ele não percebe a esposa dele, os interesses. Deus me mostrou um sonho, Deus mostrou na visão. Ou o contrário, a mulher que está sendo enganada pelo marido que é pastor, ela não percebe, Deus já me deu uma visão, um sonho com essa pessoa. Olha só, Deus ele pode até mostrar para você. Às vezes não é um sonho, uma visão, mas é um discernimento que você tem. Você sente aquilo dali, o Espírito Santo te faz sentir. Só que às vezes, se a gente contar, a outra pessoa não vai acreditar. Primeiro porque ele acredita no que ele está vendo em casa. Ela acredita no que ela está vendo dentro de casa, no que ele mostra para ela. Tá? Para os olhos se abrirem, a pessoa tem que falar, Jesus, eu quero ver. Lembra que o cego de Jericó, eu já preguei essa mensagem aqui num vídeo, que o cego de Jericó, Jesus pergunta para ele assim, o que você quer que eu te faça? O cego fala que eu torne a ver. Então assim, eu queria poder voltar a ver espiritualmente, eu queria enxergar as coisas espirituais, eu quero ver quem está comigo, quem está por trás dela. E às vezes a pessoa não, se envolve, se apaixona, e o amor vai crescendo por aquele tratamento, pela beleza também. Aquilo atrai um homem com uma roupa, dentro de casa atrai aquele homem, entendeu? Então assim, havia um outro cego também, que eu já contei isso aqui, que Jesus cospe no chão, faz lodo, aplica nos olhos dele e fala assim, agora você vai se lavar no tanque de Siloé. Por quê? Porque ele precisava se lavar, se purificar. Às vezes a gente precisa jejuar, falar, Jesus, eu quero ver, eu quero enxergar. E às vezes a pessoa está na igreja ali, né? Quando tá na igreja se consagrando a Deus, entre aspas, é um pastor, um diácono, mas a pessoa não está orando, a irmã não ora do Senhor, ora de madrugada, jejum, mas assim, não fala assim, Jesus, eu quero saber, eu quero que o Senhor abra os meus olhos. Às vezes a pessoa só ora para pedir bênção material. Sabe? Só quer do Senhor receber. Nem os nãos da pessoa, a pessoa quer ouvir, igual no caso de Sansão. Ele não podia se relacionar com ela. Então assim, a pessoa vai seguindo ali os seus caminhos, vai fazendo as suas escolhas, vai amando, sabe? Vai sendo enganado. Porque a pessoa está cega. Então assim, a origem do amor. Qual a origem? Olha, não tem como explicar. Ele gostou dela e o tratamento que ela foi dando para ele foi só aumentando a confiança. E assim, em muitos relacionamentos de hoje. Tá? Então assim, a gente não pode julgar uma pessoa e falar assim, fulano é idiota de acreditar nessa mulher. Como que ele pode ser idiota de comprar uma casa, um carro, botar no nome dela? Como que ele pode ser idiota de pagar isso pra ela? Ou como que ela pode ser otária de botar a empresa dela, abrir uma empresa no nome do marido, do namorado, junto com ele, né, em sociedade? Será que ela não percebe que se tiver um divórcio, ou que ela vai trabalhar, ele vai levar metade do valor, ele vai ter direito a metade da empresa? Olha, a pessoa confia tanto na outra, ama tanto a outra. Mas como que pode amar alguém assim? Mas é a confiança. Você acha que a pessoa dentro de casa está tratando o outro mal? Você acha que o outro está fazendo o que em casa? Batendo? Não. A pessoa trata de forma tão carinhosa, o marido tão dócil, demonstra afeto, a mulher também. A outra parte está amando. Ama. Imagina que ela enxerga o que ela está vendo ali. Ela está cega, ele está cego. Isso pode durar anos e anos. Só que quando Dalila, depois que consegue o que ela quer, ela subjuga a Sansão, ela muda o tratamento. Quando os interesses acaba a relação. Ou os dois morrem, infelizmente os dois vão junto pro pior lugar, né? Porque é um relacionamento que afasta a pessoa de Deus. Essa mulher realmente, ela não aproxima a Sansão de Deus, ela não aproxima, ela afasta.
Ela manda cortar as tranças, a consagração. Acaba com esse negócio de orar, de jejuar, vai trabalhar, vai tirar outro plantão, vai pagar, corre atrás das coisas, entendeu? Ela afasta ele do relacionamento com Deus. É assim, as tranças é a consagração, que dá força pra gente se manter em pé na presença do Senhor. Se a gente para a nossa vida espiritual, ou se a gente está na igreja, mas a gente está mais com o coração nas coisas do mundo, primeiro, a gente fica cego espiritualmente, surdo espiritualmente, e fora que a gente vai perdendo a força, a fé, a busca, daqui a pouco você morre e vai pro inferno. Então, assim, cuidado com os relacionamentos e não julga o relacionamento de ninguém. Não chama ninguém de bobo, de tolo, nossa, aquele homem idiota, né? Aquela mulher idiota, não percebe, como é que pode fazer, como é que não, não, a pessoa ama. Ama e ama porque está amando às cegas. Amém? Eu desejo a você que assistiu esse vídeo, que você reflita sobre esses relacionamentos, os seus relacionamentos que você tem construído, que você já construiu ao lado de alguém, que você venha orar pelos seus relacionamentos com pessoas, não só sentimentais, mas também relacionamentos de amizade. Qualquer relacionamento que você tenha familiar, peça ao Senhor para abrir os seus olhos, tá? Fala, Jesus, eu quero ver. Mas peça ao Senhor para preparar o seu coração, porque às vezes a gente se impressiona, ou às vezes a gente se decepciona. Talvez a pessoa que está do seu lado realmente te ama ou realmente está interessada. É uma pessoa interesseira. Então, fala com o Senhor Jesus. Jesus, me mostra se esse amor que eu estou sentindo por essa pessoa é carnal, ou é um amor espiritual. Mostra se essa pessoa me ama e ela é um amor carnal ou espiritual. Mostra para mim os reais interesses. Vai buscando o Senhor na madrugada. Porque Jeremias, no capítulo 33, o Senhor fala assim, invoca-me e responder-te-ei. Invoca o Senhor, Ele vai te responder. E mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas e de que não sabes. Ou seja, coisas que você não sabe no seu relacionamento, Ele tem poder para te mostrar. Coisas grandes, coisas ocultas. Ele tem poder para mostrar para você. Ele é o Deus que revela o oculto e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Assim fala o livro de Daniel. Ele revela para você o que está oculto no coração do seu namorado, da sua noiva. Tá? E às vezes Ele revela pra gente, quando a gente vai orando pelas pessoas, até o que está no coração das outras pessoas, dos outros relacionamentos. Só que, como eu falei aqui agora, gente, é muito difícil você falar isso pra pessoa. Porque como é que você tem provas? Você tem como provar que aquela mulher interesseira, que aquele homem... Infelizmente, você vai acabar se manchando. Então, quando o Senhor mostra pra gente acerca do relacionamento dos outros, é pra gente orar. Fala, Jesus, abre os olhos desse homem, dessa mulher. Você vai apresentando o Senhor ali na madrugada, no seu jejum. Jesus, pode demorar alguns meses ou até alguns anos. Mas essa oração, em algum momento, ela vai surtir efeitos. Pode ter certeza que Deus, se você está orando, Deus está trabalhando por esse casal. Ele trabalha. Só que aquele negócio, às vezes demora um pouquinho. E o diabo, ele quer tudo que você pare. Não, mas deixa ele, deixa ela. Não deixa não. Vai orando, jejuando, sabe? Vai buscando o Senhor ali, porque essa oração, ela vai movimentando as coisas do mundo espiritual. E você começa a dar trabalho pro diabo. E o diabo começa a perceber, ó, aquela dali tá brilhando, ela tá orando muito, tá jejuando muito. Porque no meu caso, por exemplo, eu tenho um caderno que eu coloco o nome das pessoas. E eu vou apresentando ao Senhor, Então, assim, são muitas pessoas ali que eu apresento ao Senhor. E às vezes, quando eu tô orando, eu penso em algumas pessoas. Aí o Senhor vai me mostrando algumas coisas em sonhos, sabe? Só que tem coisa que não dá pra falar. Não dá. Então eu falo, Jesus, mostra pra aquela pessoa. Às vezes a pessoa tá tão cega, tá tão dispersa, às vezes dentro da igreja, sabe? Vive uma vida, a pessoa até prega a palavra, mas você vê que o próprio Deus mostra pra gente que a pessoa não tá nem aí pra Ele. Tá na igreja, prega a palavra, mas só tá pensando em dinheiro, só em área profissional, tá pensando só em viajar, mas tá ali, tem um cargo na igreja, ministra, mas a pessoa tá cega. Não pensa você que é só gente do mundo, não, porque não é só gente do mundo. Tá? A pessoa tá amando de forma cega. Mas quando uma hora os olhos podem se abrir. Os olhos de Jacó não enxergou? Quando o efeito da embriaguez do vinho passou e quando a luz se acendeu no outro dia de manhã, o sol nasce e ele enxerga aquela mulher ali? Então, por que Sansão também? Sansão, em algum momento da vida, ele enxergou. Infelizmente, enxergou tarde, né? Porque ele já tinha perdido as tranças, ele enxergou depois que a mulher já recebeu o dinheiro, ela muda o tratamento, então ele estava numa relação há muito tempo ali com essa mulher, essa dali, a gente não sabe se foram meses ou anos que demorou, mas o sentimento vai crescendo e assim, pode ter certeza que se o outro se tem alguém ali naquela relação é porque eles querem estar ali, seja por interesse ou seja por amor. E esse amor pode ser às cegas.
tá? Então, a oração da gente é justamente para isso. Senhor, abre os olhos dessas pessoas. Liberta, vai abrindo, e aí a gente vai buscando o Senhor e com o tempo as coisas vão acontecendo. Infelizmente, na vida de Sansão demorou muito tempo para acontecer, para ele perceber, mas aconteceu e infelizmente ele foi prejudicado demais por esse relacionamento. Tá? Em alguns casos não tem como evitar o prejuízo, seja financeiro, seja prejuízo psicológico, traumas, tá? Aí a pessoa vai ter que buscar o Senhor, tá? Buscar no Senhor, não sei se isso já aconteceu com você, se você já se apaixonou por alguém, se decepcionou com a Dalila, né? Seja essa Dalila uma mulher, um homem que te enganou, buscar o Senhor por interior. Jesus, me ajuda a perdoar, tá? Se você não quer voltar com a pessoa, não confio mais, essa pessoa nunca me amou de verdade, olha, casou só porque eu era bonita, só por causa de dinheiro, ou não pediu divórcio pra mim, durante anos me enganou, porque não queria me dar metade da... Existem mulheres que acreditam no amor do marido, sabe? Mulheres até mais velhas, assim, que... Eu não falo assim, porque existem mulheres mais velhas também que são amadas pelos seus maridos, que são maridos tementes a Deus. Mas eu tô falando de pessoa do mundo, tá? Porque assim, é muito difícil de um homem do mundo amar de verdade a mulher mais velha. Sem Deus é muito difícil. Geralmente inicia a relação pela aparência. As pessoas do mundo, para as pessoas do mundo, a carnalidade já é amor. Então eu tô sentindo desejo por você, então eu te amo, eu vou me envolvendo, tá bom ali, tá gostoso, tá agradável a relação? Então eu tô amando, eu vou casar, vou comprar uma casa, vou ter filhos. Só que quando a beleza acaba, quando os atrativos, sejam físicos ou financeiros, acabam, para as pessoas do mundo, o amor também acaba. Só que aí existem os interesses que permanecem, às vezes são conquistas, casas, mansões, empresa. Às vezes a pessoa é pobre, não tem pra onde ir, às vezes não tem dinheiro, mas poxa, eu vou pra onde? Eu vou ter que pagar aluguel sozinho, comprar outra geladeira, outra... já tô com 50 anos, 60 anos, se não separei até agora, eu vou ficar casado, porque tem minhas filhas, meus filhos, minha filha agora vai pra faculdade. Então assim, o que sustenta a relação nem sempre é o amor. Nem sempre. Então assim, muitas pessoas estão frustradas hoje porque se apaixonaram como Sansão se apaixonou e falam, eu amava, eu amei alguém como Dalila. E quando a relação acabou, a pessoa mudou. Quando ela conseguiu o que ela queria, mudou o tratamento. Tá? Foi uma traição de Dalila. Ela contou o segredo de Sansão para os filisteus. Ela traiu o marido. Mas não foi um adultério físico. Tá? Foi algo espiritual. Foi um adultério espiritual. Tá? Eu não vou nem falar adultério. Uma prostituição espiritual. Porque ela não estava amando. Ela nunca amou ele. Tá? Ela não amou. Ela não casou por amor. Eu não sei se eles se casaram ou não. A história que não fala. Mas ela não entrou na relação por amor. Por as ideias que os filisteus colocaram na cabeça dela de que se ela fizesse aquilo, se ela conseguisse descobrir o segredo de Sansão, ela conseguiria o dinheiro. E são ideias que o diabo coloca na mente de muitos homens e mulheres. Olha, se você casar com aquele médico ali, ó, ele é cirurgião, ele é ortopedista, ele tem uma clínica. Ou tá vendo aquele rapaz ali, ele faz medicina, tá? Depois que ele formar, ele vai ganhar uma grana. Um plantão hoje está tal valor. O diabo ele vai colocando na mente da mulher ambição. Não é só pela beleza, não. Ou do homem também, porque a moça tem condição, porque ela tem um carro, porque é uma mulher inteligente, ele tá vendo que ela vai ficar rica, porque ela tá abrindo uma empresa, ela tá, sabe, existe um interesse. Aí apoia, abraça, eu te amo. Que mulher que não quer um homem romântico, que dá presentes, que fala que ama, que tá com saudades? Gente, isso desperta sentimentos. Beijo, abraço, um tratamento agradável, isso desperta sentimento. Isso prende a pessoa às vezes anos, durante anos. Então assim, não julga ninguém. Não julga ninguém, a fulana é idiota. Ela é idiota, não acredito que ela fez isso aqui. Mas a pessoa realmente amou porque estava cega. Estava cega. E se isso aconteceu com você, pede ao Senhor para te curar, tá? Para você conseguir perdoar. Não fica com ódio. Porque o que aconteceu com você aconteceu também na vida de Sansão. Aconteceu na vida, por exemplo, de Jacó, que casou amando. Depois de casar, ele descobre que é Lia. Ele descobre e fala, não é possível, eu amei, eu passei a noite inteira, eu trabalhei 7 anos por esse relacionamento. Imagina a perda de tempo, né? O trabalho que ele se deu para descobrir depois do casamento que não era aquilo que ele imaginou. Entendeu? Não era Lia, não é possível. Frustração. A frustração, ela existe. É por isso que a gente que é jovem, você que é solteiro, Senhor, abre os meus olhos. Não vai beijar ninguém, não vai abraçar, não vai sair com ninguém, não, Jesus, eu quero que você
Fala comigo se o Senhor tem um propósito na minha vida de fazer aquele rapaz ou aquela moça ser minha esposa ou meu marido. Se o Senhor tiver uma coisa melhor, tira da minha vida. Alguns que já namoram, já estão noivos, falam: Jesus, se não for da sua vontade, se eu tiver uma coisa melhor, tira da minha vida. Mostra para mim sonhos, mostra para mim, abre os meus olhos, quem é ele, quem é ela. Diante do Senhor, esse rapaz realmente me ama? Esse rapaz é o melhor do Senhor para minha vida? Ou o Senhor, mostra para mim que está oculto, que está escondido. Busca o Senhor nas madrugadas. Vai jejuando, fala: Jesus, eu não quero ficar enganado. Não pede a Deus para namorar, para casar com ninguém. Não faz aquela oração superficial. Faça jejuns e orações, 3 da manhã. 1 horinha de oração, 3 vezes na semana. Deus vai falar com você. Jesus fala comigo sobre essa moça, sobre esse rapaz. Ele vai mostrar para você coisas ocultas que você não enxerga. Não adianta você olhar sua aparência ou tratamento. Não, tudo são flores no início. Já ouviu essa expressão? Tudo é meu amorzinho, meu bem. Às vezes até durante o casamento. Ou um casamento assim que a mulher... Nossa, mas ela é maravilhosa como esposa. Claro, você é rico. Se você fosse talvez um pobre, ou talvez você não é rico. Você fala: não sou rico, mas paga tudo. Tem mulher que se apaixona por policial. Ah, mas o policial não é rico, mas ele paga tudo, ele tem carro. Na mente dela, aquele homem, ela trata ele bem. Por quê? Porque ela não quer perder. Ela não quer perder o homem que tá pagando as contas, que tem carro, ele tem uma... Sabe, a mulher se apaixona não por aquele homem, ela quer a farda. Porque a farda dá o dinheiro, o jaleco, a empresa. Então, assim, aquela mulher, ela pode ser que se sinta atraída inicialmente. Ela foi atraída por isso. Dali ela foi atraída pela proposta. Olha, você vai ganhar dinheiro. Ela se interessa pelo dinheiro. Entende que não é um amor espiritual. Não foi o Espírito Santo de Deus que colocou. Foi um amor carnal. É um amor que é do diabo. Não, é do diabo, não é de Deus. São interesses materiais. Ou é só a beleza, ou é só o dinheiro. E aí um se sente atraído pelo outro. Existe um vínculo ali. E é um casal que se não se arrepender, não se converter verdadeiramente, mesmo que esteja na igreja como pastor, como missionária, se não se converter, é um relacionamento que tende a acabar. Porque quando os interesses acabam, a relação acaba. Então você não vai fazer o que eu estou mandando, não? Então acabou. Dalila pegou o dinheiro, ela continuou doce com Sansão, acariciando, não. Ela subjuga. A Bíblia fala aqui no versículo 19. Mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo, ela mudou o tratamento. Aí acabou. Então você não vai pagar a viagem. Então tá, então não quero mais. Não, eu quero assim, eu quero... Entende? O tratamento ele vai mudar. Quando os interesses acabarem, quando aquela outra parte falar não, ou eu não vou ceder. Ela no início ela era carinhosa, então porque você não me ama, papapá, aí mudava o tratamento. Aí pra conquistar novamente, ela acabava inventando uma mentira pra ela. Só que chegou uma hora que ela falou: olha, seu coração não tá comigo, porque se você me amasse, você não teria me enganado. Se você me amasse, poxa, o verdadeiro amor, não existe provas. Não existe provas. Se você me ama, se você me amasse verdadeiramente, você pagaria a viagem. Se você me amasse, se você amasse seu filho mesmo, você pagava aquela escola. Isso não é amor de verdade. Porque a Bíblia fala assim que o amor, tudo sofre, tudo crê. O amor não visa os próprios interesses. Olha só, você tem que ver o lado do outro. Quais prejuízos que eu vou estar dando para o outro financeiramente? A mulher virtuosa, lá em Provérbios capítulo 31, se eu não me engano, está escrito bem assim, olha. Capítulo 31, versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ou seja, a mulher virtuosa faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Só que dali ela fazia bem para Sansão, porque ela era carinhosa. Ele no início parecia maravilhoso, sabe? Mas é no final que ele vai perceber que o amor de Dalila era carnal. Não era um amor verdadeiro. Ela nunca amou. Na verdade, era só o dinheiro. Depois que ela consegue o que ela quer, muda o tratamento. Tá? Tanto que no capítulo 31 de Provérbios, o versículo 10, ele começa assim o texto: a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. Ou seja, não é fácil de achar uma mulher assim. Então, se não é fácil de achar uma mulher assim, pode ter certeza que no mundo você não vai achar. Dificilmente você vai achar uma mulher virtuosa no mundo. Pode ser até que você ache, mas vai ser muito difícil. Uma mulher que tem essas virtudes aqui, que está no livro de Provérbios, capítulo 31, a partir do versículo 10. Tá? Aí se você vai no versículo 12, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ou seja, uma mulher que faz bem e não mal todos os dias da vida dela, para um homem, querido, Salomão fala assim no livro de Eclesiastes, que dentre 1000 homens achei um que prestava, mas entre tantas mulheres, nem sequer uma.
Então, se Salomão teve 1000 mulheres, ele teve experiência de sobra com mulheres. Ele falou isso no livro de Eclesiastes, que entre 1000 homens ele achou um que presta, mas entre tantas mulheres não acha nenhum. Por que você tem tanta certeza assim que a pessoa que está do seu lado realmente te ama? Né? Tô falando isso agora exclusivamente para os homens. Né? Como é que pode ter tanta confiança assim nas mulheres? Mas é aquilo que eu tô falando. Sansão aqui, a pessoa tá cega. Você fala assim, mas aquela mulher, ou aquele casal, porque às vezes no caso de você que está assistindo o vídeo, talvez no seu caso específico, a sua mulher realmente te ame verdadeiramente. Mas no caso de alguém que você está orando, para qual você está orando, você fala assim, não, no meu caso, a minha esposa já orei, já perguntei, e Deus confirmou para mim. Que minha mulher é de Deus e tal, até pedi a Deus confirmação, o Senhor tem falado comigo isso. Amém, mas às vezes é o seu irmão, às vezes é seu primo, às vezes é o pastor da sua igreja, que já está há anos nesse casamento. Entendeu? Então assim, às vezes a gente ora, a nossa igreja do Senhor, nós temos que orar pelos outros. E na medida que a gente vai orando, o Espírito Santo vai falando com a gente. Ele vai dando, às vezes, a gente o discernimento. Você vai percebendo. Tá? Senhor, abre os meus olhos. Mostra pra mim. O Senhor fala comigo. Senhor, eu quero apresentar o Senhor esse casal. O Senhor, eu quero apresentar... O Espírito Santo, ele pode te mostrar. Quem sabe não tem alguém aí do outro lado que é espiritual nesse patamar. De Deus tá te mostrando algo acerca de alguém. Talvez você é até solteiro. Você fala assim, não, eu sou solteiro, nunca casei, nunca namorei. Mas você ora para umas pessoas. E se você é um homem ou uma mulher de oração, o Senhor vai mostrar para você coisas ocultas. Só que como eu tô falando, esse amor, uma hora, ele pode acabar. Quando os interesses acabam. Tá? Porque uma hora Sansão percebeu, aqui no caso, que Dalila, infelizmente, no caso de Jacó, por exemplo, depois que ele percebe... a Bíblia não fala depois do que ele faz com Dalila. A Bíblia não fala. A Bíblia menciona que depois ele derruba 2 colunas e os filisteus que estão ali festejando morrem porque o teto desaba. Talvez Dalila estivesse ali e morreu junto. Tá? E pra onde foi a alma de Dalila? Sabe? Porque se não se arrepender, querido, esse pecado sem arrependimento é pecado sem perdão, né? E sem o perdão de Deus, como é que você vai entrar no céu? Então, assim, o próprio Jacó mesmo, depois que descobre que não era Raquel, era Lia, ele passa a desprezar, tá? Ele passa a desprezar Lia naquele relacionamento. Então, o tratamento amável era com Raquel. Infelizmente. Então, assim, não necessariamente essa pessoa vai amar a vida inteira. Se os olhos dela se abrirem, mas a pessoa tem que buscar, orar, jejuar. Às vezes a pessoa tá tão preocupada com as coisas desse mundo. Por mais que a pessoa esteja na igreja ali, vai na igreja todo dia, mas será que a pessoa ora assim, Jesus, abre os meus olhos? Eu não quero ficar enganada, mostra pra mim que tá oculto na minha vida, que tá... Não é todo mundo que ora assim não, gente. Tem gente que tá orando só pela bênção. E as coisas espirituais. O diabo segue a pessoa durante muitos anos ali, tá? E em alguns casos, depois que percebe, permanece casado. Jacó permaneceu casado. Ele não mandou ali embora, bancou os filhos, ele manteve, mas era uma relação estranha. Ele sabia que não era quem ele pensou que fosse. Né? No caso, ele teve até outra esposa, que foi Raquel. Mas nesse caso aqui, Deus permitiu, porque na verdade, entre aspas, ele já tinha se casado com Raquel, tá? Porque ele fez um acordo com Labão, eu vou trabalhar 7 anos por Raquel. Só que, quando ele entra no quarto, ele não vê que era Lia. Ele vê, ele acha que era Raquel. Então, Labão enganou ele. Queridos, eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo. Já passei de 1 hora. Não vou continuar. Se você quiser, depois você assiste o vídeo que eu tenho também gravado falando da história de Raquel e Lia. É bem interessante. Mas vamos ficar atentos, tá? Vamos orar para Deus abrir os nossos olhos. Não julga ninguém que tá amando alguém às cegas. Tá? Porque o nosso coração é assim enganoso. Você também pode ser enganado, se é que você já não foi. Então a gente tem que vigiar com o nosso coração, porque o diabo ele vai tentar enganar o seu coração, o meu, assim como já enganou de muita gente. Quero agradecer você que assistiu esse vídeo. Se você curtiu, dá um joinha pra mim, pra esse vídeo ser divulgado pelo YouTube. Também quero, se você quiser fazer algum comentário embaixo ou compartilhar com alguém, tá? Fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Tchauzinho.